Está começando agora A Voz que Clama, com ela, Simone Guerra. O tema de hoje é o falso profeta. E nós encontramos esse assunto na própria Bíblia, em Apocalipse. São pelo menos 3 textos que mencionam sobre o falso profeta. Hoje, então, vamos descobrir o que é, quem é e qual a origem, de onde vem esse falso profeta. Muitas pessoas dizem que é fulano, que é beltrano, mas à luz da Bíblia, o que é ou quem é e de onde vem o falso profeta. Para tanto, vamos então ler os principais textos que falam sobre o falso profeta. O primeiro nós encontramos em Apocalipse, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Eterno, o Todo-Poderoso. Bem, aqui nós podemos perceber que essa figura do falso profeta, ela vai se manifestar somente já no final do grande conflito. Porque aqui deixa bem claro que essa figura do falso profeta, juntamente com a besta e o dragão, eles vêm para ajuntar, para reunir os reis da terra contra um pequeno grupo que, segundo eles, estão desobedecendo às suas leis. Podemos perceber então que eles vão modificar leis, eles vão criar leis para forçar aqueles que querem ser fiéis ao Criador. E aqui deixa bem claro também que são espíritos de demônios operadores de sinais. Já voltamos então para ver onde se encaixa esse operadores de sinais. Antes, porém, vamos ler ainda Apocalipse. Diz assim: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Então nós podemos perceber pelo verso 20 do capítulo 19 de Apocalipse, que não provém da besta. Esse falso profeta, ele foi aprisionado juntamente com a besta, mas não é da besta, da primeira besta ou da besta que vem do mar. Porque aqui várias vezes nós encontramos a figura da besta, tratando-se da besta que vem do mar, que é representado pela Igreja Católica e pelos seus governantes. Então, esse é o primeiro poder, é a besta. Estudamos também que dessa besta se origina a besta que vem do abismo. Só que o falso profeta não vem desses dois. Está muito claro aqui nesse verso. Vamos ler ainda Apocalipse 20, o verso 10, para que nós possamos chegar então a algumas conclusões. Então diz assim: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então, nós vemos aqui, isso aqui já é uma descrição
pós-milênio, ou seja, depois do milênio, porque aqui vem falando, né, quando Satanás é solto, depois dos 1000 anos. Então, no final, esses poderes vão se encontrar novamente, essas lideranças. Para quê? Para serem destruídas para sempre. Porque são poderes perseguidores. São poderes que nós vemos que Roma, a primeira besta, ou a besta que vem do mar, ela durante 1260 anos, ela matou, ela perseguiu, ela escravizou o povo e ela mudou as doutrinas. Então, a profecia dela se cumpriu em 1798, quando então nós já estudamos, você pode rever no estudo sobre a besta que vem do mar, quando o Papa foi preso a mando do general Berthier, a mando de Napoleão. Então, esse primeiro poder teve ali uma ferida mortal. Só que nós estudamos também que em 1929, Mussolini concedeu novamente o poder. A ferida mortal, então, foi curada. E de lá para cá, esse poder vem novamente tentando se levantar e dominar o mundo mais uma vez. Estudamos também que a segunda besta, ou a besta que vem da terra, é justamente ela que dá poder agora para essa que recebeu a ferida mortal. E é interessante nós notarmos em Apocalipse 13 algumas coisas que nos chamam a atenção, que só é descrito na segunda besta, ou seja, na besta que vem da terra, que surge nos Estados Unidos, conforme o estudo que já foi apresentado. Diz assim, ó, que essa besta, então, ela emerge da terra, possui 2 chifres, parecendo cordeiro, né, a primeira fase, mas falava como dragão. No próximo estudo, nós vamos já mostrar o que é que ela vem falando como dragão, que ela tem feito com pele de cordeiro, mas por dentro a sua alma é de dragão. No próximo estudo, então, nós vamos mostrar esses fatos. Então, diz o verso 12 de Apocalipse 13: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, ela tem autoridade, ela faz a coisa acontecer. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. O verso 13 ainda. Também opera sinais, não foi isso que nós vimos? De maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. Seduz os que habitam na terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então ela seduz, ela engana. Então essa obra de engano é que nós podemos então dizer, se tratar do falso profeta. Por quê? É como ovelha mansa, mas por dentro é o próprio dragão. Podemos inclusive dizer, como no estudo das 4 gerações, ou da 4ª geração, que esse poder, ele ainda não está completamente revelado. Ele está caminhando para a sua, então, demonstração pública. É uma questão de tempo. Assim que vier a besta que vem do abismo, então a segunda besta vai então se manifestar. É uma questão de tempo apenas. Mas, como nós dissemos, a segunda besta é um poder religioso que surge nos Estados Unidos. E não existe nenhum outro poder religioso católico, ou seja, universal, como os adventistas do 7º dia. É um poder, né, que surgiu na América
E para ser imagem da besta tem que ser um poder religioso, já mostramos isso também. Você pode rever no estudo sobre a segunda besta, ou a besta que vem da terra. Esse poder, então, ele está para se manifestar. Só que já foi profetizado o que iria acontecer. E então, como nós vimos aqui, que é uma obra de engano, vai então seduzir os que habitam na terra mediante o engano, mediante a falsa profecia. Por isso é chamado de falso profeta. Então é daqui que vem o falso profeta. Ainda não se manifestou, mas está muito prestes a se manifestar, porque está profetizado. A escritora americana Ellen White, uma das fundadoras do movimento adventista, ela já deixou profetizado. Vamos então ver os textos nos quais ela fala sobre o falso profeta. O que é o falso profeta? E nós vamos então compreender, através deste livro, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 409. Então, Ellen White escreve o seguinte: muitos se levantarão em nossos púlpitos. Ela está falando para quem? Muitos se levantarão em nossos púlpitos. Ela está falando para os ministros. O livro é Testemunhos para Ministros. Então, voltando. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Não sou eu que estou dizendo, é a profeta que o Senhor enviou através dela muita luz, mas que a luz foi rejeitada. Então, ela está afirmando agora que dos púlpitos da Igreja Adventista se levantarão ministros com a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. E ela não para por aí. Neste mesmo livro, na página 48, ela diz o seguinte: a falsa doutrina é uma das influências satânicas que opera na igreja. Qual igreja? Ela escreveu para a igreja da qual ela ajudou a colocar os fundamentos. E nós já vimos que eles se afastaram dos fundamentos dos pioneiros. Então, a falsa doutrina. A falsa doutrina, ela é pregada por quem? Por falso profeta. É assim. Se a doutrina é falsa, o pregador ou orador também é falso. E ela escreve ainda neste livro o seguinte, na página 450 do livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, o seguinte: a estonteante apostasia no povo do Altíssimo, aqueles a quem têm sido confiadas santas e sagradas verdades, sua fé, seu serviço, suas obras devem ser comparadas com o que poderiam ter sido se o seu rumo fosse continuamente para frente e para cima, segundo a graça e a santa verdade que lhes foram dadas. E ela continua dizendo:
A Igreja do Salvador é concitada a ser um povo santo e poderoso. E nas balanças do santuário serão pesados os membros individuais da igreja. E se forem achados em falta, então termina a graça, porque não correspondem aos benefícios e bênçãos que lhe foram conferidos. E ela diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, nós vemos aqui que ela vem dizendo de estonteante apostasia, e que o castiçal será removido, caso não haja um arrependimento e uma mudança de direção. Em vários livros, Ellen White deixa claro que o Eterno, ele faz uma comparação entre a igreja, que se diz Israel espiritual, com o povo de Israel, com Jerusalém. E como o Senhor muitas vezes enviou profetas, enviou mensagens para que a liderança, para que os sacerdotes se arrependessem, se voltassem aos caminhos do Senhor. Mas eles não ouviram os profetas, pelo contrário, eles perseguiram e mataram os profetas. E foi assim também com a igreja adventista. Já vimos no último estudo. Eles também perseguiram a profeta e mandaram ela para bem distante, para a Austrália. Então, nós conseguimos então perceber que o falso profeta, ele vem da segunda besta. Ele se origina dali. Mas ele só vai se manifestar, como nós vimos aqui, depois que ele se unir juntamente com a besta que vem do abismo. Por enquanto, nós não podemos ainda dizer. Estamos esperando o cumprimento profético da quarta geração, que está bem aí, dia 1º de outubro de 2020. Então, quando se completa a quarta geração sobre esta organização religiosa. Muitas pessoas sinceras vão perceber as mudanças que estão fazendo nas doutrinas. Eles vêm trabalhando nesse processo de mudança, de falsificação, a longa data. É só nós pegarmos alguns dos livros. Por exemplo, neste livro, O Grande Conflito, que já foi publicado em várias versões, nós encontramos aqui uma questão muito simples, mas que foi mudada já nos livros que estão sendo editados recentemente. As páginas geralmente não batem, porque eles fizeram alterações, diminuíram alguns assuntos. Então, nesta edição, aqui nós encontramos na página 348. Já nesta edição antiga, nós encontramos na página 606. Essa edição é bem antiga. Então, esse assunto que nós temos aqui, que eu vou apresentar agora, não tem nas novas edições. Procure e você vai ver, está escrito assim, ó. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como estas, escutá-las-ão. Com espanto virão o testemunho de que Babilônia
é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa da rejeição da verdade enviada do céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores com a ávida pergunta: são essas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Bem, gostaria de salientar aqui esta parte. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, vírgula, caída. Bem, na nova edição não existe mais essa palavra com espanto. Só está escrito sim, ouvirão o testemunho que Babilônia é a igreja. Por que essa palavra com espanto é tão importante? Porque as pessoas não acreditam que a igreja adventista seja Babilônia. Porque ela recebeu luz do céu. Porque ela teve a profetisa. Porque ela guarda os mandamentos. Mas as pessoas não se atentam a estudar e ver os erros que já foram introduzidos, como a Trindade, por exemplo. Já falamos sobre a Trindade, está nos nossos estudos. Nós sabemos que a Trindade vem de Nirode, Semiramis, Tammuz, vem de Babilônia. Não é bíblica. Nunca os discípulos batizaram em nome de Trindade, eles batizavam apenas no nome do Salvador. Porque o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é um dom. E a igreja, para ficar igual às demais igrejas, colocou então como sendo uma pessoa. Isso vem de Roma, do Catecismo Católico, no Concílio de Nicéia. Leia no Catecismo, na página 73, você vai encontrar. Mas aqui, voltando ao espanto, por que é importante? Porque as demais igrejas, mesmo Roma, se você falar que eles são Babilônia, eles já estão cansados de ouvir isso. Não vão mais ter espanto, não vão se assustar. Mas se você falar que a igreja adventista é Babilônia, caída por causa dos seus pecados, as pessoas vão se espantar. Por quê? Porque a igreja surgiu de uma profecia, um cumprimento profético. Ela teve uma origem, assim como Roma também diz ter vindo dos apóstolos. As duas tiveram uma semelhança muito grande. E lá em Ezequiel 23, quando fala de Oolá e Oolibá, é uma referência a essas duas irmãs também, Jerusalém e Samaria. A igreja adventista se diz o Israel espiritual. Jerusalém e Roma, Samaria, que foi a primeira a cair em idolatria. Então é muito importante, sabe, que essas mudanças que estão sendo feitas nesses livros, para que as pessoas possam compreender que eles estão sagazmente incluindo muitos assuntos e tirando assuntos fundamentais. Por exemplo, neste livro, Estudos Bíblicos, nós temos aqui um estudo que se chama A Questão Oriental. Muito bem. E eu tenho também este livro, Estudos Bíblicos, também o mesmo tema, A Questão Oriental. Bom, então, como é um estudo, tá certo? A última pergunta deste livro
É a mesma última pergunta deste mais antigo. Apenas a resposta é diferente. Quer ver? Aqui fala assim, ó. Que falsa mensagem será proclamada antes de sobrevir a destruição aos que estão preparados para a vinda e o reino messiânico? Então a resposta está em 1 Tessalonicenses 5, o verso 2 e 3, diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo algum escaparão. Muito bem, terminou aqui o estudo, né? Página, não tem mais assunto nenhum. Agora vamos a este livro antigo. O que diz aqui? É a mesma pergunta. A pergunta 16. Que falsa mensagem será proclamada antes de sobrevir a destruição aos que não estão preparados para a vinda e o reino do Messias? Então vem o mesmo texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, que eu li naquele. Porque vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Só que aqui tem um comentário que foi excluído. Eu vou ler o comentário. Diz assim: as chamadas nações cristãs não irão à Palestina meramente para expelir de lá os muçulmanos. Como nas cruzadas dos séculos 12 e 14, terão em mira arrebatar aos maometanos a Terra Santa e fazer de Jerusalém o centro de um reino glorioso, com o Salvador, ou Messias, como rei. O papado mesmo, pensam alguns, a esse tempo transferirá sua sede para Jerusalém e fará uma grande proclamação pró-paz, concitando as nações a transformarem suas espadas em arados e as suas lanças em foices, a todos convidando para irem ao monte do Senhor, como é descrito em Isaías 2, de 2 a 5, e Miqueias 4, de 1 a 5. Iludidos pela doutrina de um milênio temporal, muitas nações ouvirão o convite e dirão: porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, 3. Mas isto será tão somente o sinal para a batalha do Armagedom e da rápida destruição que surpreenderá o mundo, dando fim ao presente estado de coisas. Tudo indica estarmos rapidamente nos aproximando da consumação destes eventos. Então, por aí você já vê que alguma coisa foi tirada, que não está mais nas novas edições, sem contar Bíblias ecumênicas, que a Igreja Adventista se juntou com a Igreja Católica para publicar Bíblias ecumênicas. E tem outras coisas que nós vamos apresentar no próximo estudo, onde nós vamos apresentar as abominações cometidas dentro dela. Segundo Ezequiel, no capítulo 9, as abominações que se cometem dentro dos muros do templo. Tá certo? Então, por hoje é importante nós sabermos, então, que o falso profeta, ele surge de uma organização religiosa que falsifica, que prega a falsidade, que falsifica os escritos dos pioneiros.
que falsifica a verdade apresentada durante todos estes anos que nós estudamos até a quarta geração. Se nós estudarmos a primeira geração, nós vamos ver que desde o finalzinho da primeira geração já começou a apostasia. Na segunda geração, nós encontramos também que a escritora Ellen White fez convocações para que houvessem mudanças, que eles voltassem aos princípios, mas não houve mudança. Nós vimos também que houve destruição, que houve o incêndio do sanatório, incêndio da casa publicadora, e eles não voltaram atrás. Já na terceira geração, nós encontramos mudanças que foram incluídas para enganar o povo, para que a igreja deixasse de ser uma seita e passasse então a ser uma organização, com a besta dirigindo, a mulher sentada sobre ela. Então, a mulher é a igreja, é a doutrina, somos nós que guardamos a verdade, somos nós que não queremos beber dos vinhos de Babilônia. E vamos então ver até que ponto a igreja está compromissada com Babilônia. No próximo estudo, então, nós vamos falar das abominações que se cometem dentro dela.